Você anda preocupado com a islamização do Ocidente? O vídeo de hoje talvez seja um dos vídeos mais importantes que a gente já gravou aqui no 2 Dedos de Teologia. Então eu peço que, por favor, você preste muita atenção no que vai vir a seguir. Esse vídeo é uma conversa que eu tive na casa de André Venâncio sobre os problemas e os reducionismos nas nossas críticas ao islamismo. A questão islâmica no Ocidente é um assunto muito sério e muito pouco compreendido tanto pela esquerda quanto pela direita. Esse vídeo é uma tentativa de lançar luz às nossas compreensões e até as nossas críticas sobre o modo como o Ocidente tem recebido o islamismo. Às vezes a gente é muito rápido e muito bobo na crítica que a gente faz aos problemas do terrorismo e da questão islâmica. André Venâncio é uma mente brilhante, é um intelectual de peso que você deve aproveitar a chance de conhecer e de ouvir. O vídeo foi gravado na casa dele, um tanto de improviso, barulho de carro, tudo um pouco escuro, mas se você conseguir passar por cima disso tudo e assistir esse vídeo até o final, eu tenho certeza que o modo como você tem criticado e entendido o islamismo vai mudar absurdamente. Então eu peço encarecidamente, faça esse favor a você mesmo, faça esse favor à sua própria intelectualidade, para que você possa entender uma questão realmente urgente nos dias de hoje, no Brasil e no mundo. Nós precisamos melhorar o nível das nossas críticas ao islamismo. André Venâncio faz isso com maestria. Convido você a permanecer aqui no 2 Dedos de Teologia, ver esse vídeo até o final e junto conosco, junto comigo, que aprendi muito nesse vídeo, saber mais sobre a questão islâmica, os reducionismos de nossa crítica ao islamismo e poder falar com mais propriedade sobre essa fé que tem invadido a nossa civilização. Islã, esse assunto louco, tá rolando uma islamização no Ocidente? Num certo sentido, sim, né? Existe um crescimento da importância do Islã, tanto em termos de proporção populacional em vários países do Ocidente, principalmente na Europa, mas também na importância cultural e no grau de atenção que as pessoas estão dando a isso. Eu li alguns anos atrás um texto, não me lembro mais de quem era. Na época, em vários países da Europa, os muçulmanos ainda eram proporcionalmente uma população menor do que a população cristã, mas, no entanto, fazia muito mais barulho já. O texto dizia o seguinte: embora não seja uma maioria populacional, longe disso, o Islã já é a religião mais importante da Europa, pela simples razão de que ninguém está nem aí para o que os cristãos pensam. Todo mundo está debatendo em torno do Islã e do que pensam e do que querem os muçulmanos e em que medida isso é legítimo, é correto ou é perigoso e assim por diante. Mas em termos de atenção, em termos de preocupação, já é, assim, a islamização nesse sentido já é uma realidade, né? E isso está chegando, embora um pouco atrasado, está chegando aqui no Brasil também. Agora, um aspecto muito importante da coisa que você já levantou aí indiretamente é que, infelizmente, eu acho, a coisa tem sido colocada pela esquerda quanto pela direita em um viés realmente político, né? Uma visão excessivamente politizada da coisa, que traz toda uma carga negativa na medida em que se associa a posturas emocionais que não são muito saudáveis, né? Assim, religião já é um assunto um tanto polêmico, um tanto doloroso na nossa cultura, bastante secularizado, né? Mas eu entendo que as posturas que têm determinado as atitudes no Ocidente em relação ao Islã são excessivamente politizadas de fato. A pergunta que se quer responder é: se aparecer um muçulmano aqui na minha frente, o que eu faço? Eu dou um beijo, dou um tiro? É herói ou é vilão? É oprimido ou é opressor? E em termos dessas categorias que são políticas, que são ideológicas, que são simplistas no fim das contas, é que se estabelece todo um diálogo e as pessoas acham que entender o Islã seria responder sim ou não a perguntas assim tão simplisticamente formuladas. E esse é um dos grandes perigos que a gente está correndo, de não melhorar a qualidade do debate nesse sentido. Qual é a real questão sobre Islã hoje no mundo? A questão é terrorismo, morte, tem que acabar com os Islãs, com uma bomba e matar todo mundo que se diz Islã, criar um muro, essas paradas, ou recebê-los como parte da cultura e tal. Qual é a grande questão relacionada com o islamismo? Pois é, eu acho que a grande questão, ela é fundamental demais para ser percebida por uma ideologia secularizada, por uma cosmovisão secularizada, melhor dizendo. A tendência, a natureza do secularismo é o quê? É não reconhecer devidamente o lugar da religião, é sempre varrer a religião para debaixo do tapete, é sempre dar primazia a questões políticas, a questões sociológicas, a questões culturais, é sempre uma espécie de reducionismo. As pessoas estão tratando as consequências como causas, né? E se recusando a entender que simplesmente o Islã, antes de tudo, é uma religião. É aí que eu acho que a igreja
tem muito o que melhorar no sentido de uma compreensão, porque nós temos a compreensão, nós temos um instrumental teórico correto, nós temos uma cosmovisão que nos permite entender o Islã como religião, que é o que ele é antes de ser qualquer outra coisa, né? Mas infelizmente a igreja tem caído muito nas polarizações políticas que são características do mundo secularizado, né? Então uma questão que se levanta constantemente é: o Islã é compatível com os valores do Ocidente, com a civilização ocidental? Essa é uma pergunta que ela tem uma certa legitimidade, mas ela é mal formulada, a começar pelo fato de que nem o Islã nem o Ocidente são coisas assim tão homogêneas, que dá para você comparar como se fossem dois objetos, né? Duas peças no quebra-cabeça que você pode dizer se encaixam ou não. A coisa é muito mais complicada do que isso. Na verdade, no Ocidente nós não temos um Ocidente, nós temos vários projetos de Ocidente. Se a gente pensar em termos políticos, nós temos um projeto conservador, um projeto social-democrata, um projeto liberal, e cada um deles vai olhar para o Islã e dizer: não, esse pessoal aí vai ajudar, então eu vou considerar como aliado, ou então esse pessoal vai atrapalhar, então eu vou considerar como inimigo. E você pensa que isso é entender o Islã, quando na verdade você está olhando para o Islã em categorias puramente interesseiras, né? Puramente pragmáticas. Você tem um projeto na sua cabeça que não tem nada a ver com o Islã e você só quer saber se eles vão ajudar ou atrapalhar. Isso não é entender o Islã. Entender o Islã é mergulhar nas raízes profundas da coisa, é você entender as raízes religiosas dele, é você entender como isso se desdobra na sua teologia, e aí sim na sua teoria política, na sua visão das relações sociais. Mas eu de fato acredito que você tem que começar pelo discernimento autenticamente religioso da coisa, né? Que tipo de homem essa religião produz. E isso é uma coisa que acredito eu que o secularismo não tem como oferecer. E todas as opções secularistas disponíveis, no fim das contas, varrem essa questão para debaixo do tapete. E por isso acabam ficando aquém de entender de fato o Islã. Então eu defendo e acredito firmemente que só o cristianismo nos oferece o instrumental necessário para essa compreensão mais profunda. É o terrorista ou não terrorista? É um negócio do binário. O Islã gera terroristas, sim ou não? O terrorista, ele é islâmico de verdade? Ele é muçulmano de verdade? Ou ele é uma deturpação do verdadeiro islamismo? São as únicas perguntas que estão sendo feitas de fato, né? Quando uma comunidade islâmica é recebida na cultura, qual é a abertura cultural que ele deve receber para se manifestar e tal? O grande reducionismo político que a gente entra nesses grandes debates, né? Que tipo de homem o Islã gera? Como é que nós, usando o cristianismo como instrumental, podemos responder isso? A coisa começa, né, na concepção de Deus que se tem, né? Um pressuposto fundamental, teológico, filosófico, na verdade que tem uma aplicação quase universal na coisa, é exatamente a afirmação da unidade de Deus, né? Mas da unidade num sentido absoluto, no sentido tal que considera toda e qualquer pluralidade como pertencendo essencialmente ao mundo criado. Por que isso é importante? Porque tem até um livro, né, do Bill que tem exatamente esse título: Você se torna aquilo que adora, que é um estudo de teologia bíblica que mostra exatamente como nós tendemos a nos tornar semelhantes àquilo que nós idolatramos, né? Allah é um ídolo, não é o Deus verdadeiro. Então, quando você concebe um Deus que é totalmente singular e não plural, e que nesse sentido se opõe ao Deus trino da Bíblia, que é tanto singular quanto plural, ou seja, no Deus da Bíblia a pluralidade e a unidade coexistem, e nenhuma delas é mais importante do que a outra. A gente não pode dizer que um ou outro pertence exclusivamente à esfera da criação, né? Na verdade, essa é uma tensão filosófica muito antiga, né? O problema do uno e do múltiplo. Isso tem até um nome, né, na história da filosofia. O cristianismo resolve isso dizendo que tanto o uno quanto o múltiplo pertencem à natureza de Deus, no fim das contas, e que a unidade e a pluralidade do mundo refletem analogicamente o ser de Deus. Mas o Islã começa negando justamente isso, e consequentemente tudo que ele produz tende a refletir essa opção pela unidade de alguma forma, em muitos níveis. Tanto se você pensar desde a sua teoria, por exemplo, da inspiração divina, a natureza literária do Alcorão, a sua teoria social, a sua teoria familiar, a sua teoria política, tudo que pode ser abstraído ou extraído do Islã sempre tem esse viés de privilegiar a unidade e não a pluralidade. A pluralidade é vista como uma espécie de mal necessário, como uma coisa que está aquém da perfeição que Deus planejou para o mundo. Em muitos níveis, isso se reflete e provoca, do ponto de vista cristão, né, falando um pouco apologeticamente, provoca distorções consistentemente na maneira como o muçulmano enxerga o mundo e como ele pretende que o mundo seja. A visão que o muçulmano tem de Deus impacta em todas essas esferas na visão que ele tem do próprio homem e do papel do homem, em função dessa distorção fundamental. A questão do terrorismo acaba sempre chamando a atenção, porque é aquilo que é visualmente mais chocante, né, pra gente. Você tem pessoas que estão entregando a própria vida para matar outras pessoas,
com fins que geralmente são atribuídos a fins políticos, né? Como é que a gente tem enxergado, talvez de forma muito simplista, o problema do terrorismo no islamismo? As respostas que normalmente se dão, elas são simplistas de várias maneiras. Essa discussão sobre se o terrorismo é tradicional ou não, ou melhor dizendo, se o Islã tradicional é tolerante ou não, se ele é exclusivista ou não, tudo isso tem uma série de nuances, uma série de peculiaridades que são difíceis de entender, né, para o homem ocidental, pela nossa tradição cultural, pelos nossos embates históricos no terreno da cultura, da religião inclusive. O Islã ele possui categorias próprias e acho que um dos grandes fatores que dificultam a compreensão do Islã é justamente o fato de que ele foi gestado e moldado e toda a sua tradição cultural se deu numa cultura, uma civilização, vamos dizer assim, que é bem diferente da nossa, né? Então pra gente ele parece sempre uma coisa estrangeira. A gente tem tanta dificuldade de entender um muçulmano quanto a gente tem de entender, por exemplo, um hindu ou um taoísta ou qualquer outra coisa. Nos parece uma coisa muito estranha, e porque entender... É um negócio meio extraterrestre pra gente, É né? diferente de entender o espiritismo, por exemplo, que é uma coisa que foi fundada aí 200 anos atrás, ou menos do que isso, na França, né? Que é uma cultura bem mais parecida com a nossa. É uma tradição milenar externa, né? Isso faz com que as categorias que a gente criou para entender as coisas no nosso mundo ocidental, quando a gente leva para lá, não funciona muito bem. Vai sempre gerar algumas tensões que a gente vai ser sempre tentado, digamos assim, a solucionar de maneiras fáceis demais, né? Vamos dizer assim. É como se a gente estivesse observando um jogo de xadrez, tentando analisar usando as regras da dama. Exatamente, é uma coisa desse tipo. No mundo islâmico, essa separação entre religião e política, ou entre, não dá para dizer igreja e Estado, porque não existe uma instituição igreja no mundo islâmico, mas essa separação entre religião e política não existe. A questão das leis sociais, das leis do Estado, da política ser regida por leis que estejam de acordo com o Alcorão, é uma parte fundamental da religião islâmica. É uma parte até, digamos assim, do projeto de redenção que o Islã oferece, porque ele se baseia numa antropologia que é muito diferente da nossa. Eu diria que o que nós temos de mais parecido com uma visão islâmica do homem, assim, na nossa tradição cristã, é a heresia pelagiana. Tem livros islâmicos dizendo aí, defendendo, por exemplo, claramente que o homem nasce puro e que a tentação externa é que o corrompe. Embora haja no Alcorão, por exemplo, uma narrativa da criação do homem e do pecado de Adão e tudo mais, não existe uma noção de queda no Islã, não existe uma noção de depravação do homem no Islã. Eles concebem o homem como sendo, não como sendo essencialmente mau e depravado, mas como sendo fraco, como sendo pouco inteligente, vamos dizer assim, como sendo carente de orientação antes de tudo, e não de regeneração. E, consequentemente, o Islã é uma religião que tende a se concentrar, existem exceções, existem vertentes que são um pouco diferentes, mas no seu mainstream, vamos dizer assim, ele tende a se concentrar sempre nas questões mais exteriores, em questões de organizar a vida do homem de modo que ele possa cumprir a vontade de Deus consistentemente. E isso inclui também uma dimensão política e social, ou seja, a sociedade ser regida por leis e por restrições que permitam que o homem que é fraco e que precisa de instrução consiga manter a coerência com a vontade de Deus na sua vida sem ter muitas distrações, vamos dizer assim, que o tiram desse caminho. Isso explica em parte o motivo pelo qual um muçulmano, quando vem para um país do Ocidente, ele se sente oprimido. Pelo simples fato de estar num país que não é regido pelas leis do Alcorão, ele já se sente oprimido só por isso, ele já se sente desorientado e acha que aquela situação é totalmente antinatural, porque a função do Islã não é puramente a questão da salvação individual. A função do Islã é justamente, embora exista essa dimensão individual, a função é antes de tudo social. Não é à toa que Maomé foi ao mesmo tempo um profeta e um líder político, e isso é essencial para o muçulmano, não é acidental. Tanto é que eles contam o início do calendário a partir da Hégira. O que a Hégira tem de importante é justamente o fato de que foi a partir daquele momento que Maomé se tornou um líder político, se tornou o líder da primeira comunidade sagrada, como eles chamam, né? A Umma, primeira comunidade islâmica. Isso é uma coisa constitutiva no Islã, né? Agora, uma segunda dimensão da coisa é que não se segue necessariamente daí que o Islã seja intrinsecamente uma religião totalitária, no sentido de que necessariamente eles se expandem pela violência, ou de que eles obrigam as pessoas a se converterem, ou de que necessariamente matam ou perseguem quem pensa diferente. Isso, na verdade, tem uma série de nuances, de diferenças de local para local, de época para época ao longo da história.
Mas, como eu disse, existe uma dificuldade constitutiva do Islã de conviver bem com a pluralidade. Então, com variações para mais ou para menos, a postura islâmica tradicional sempre foi a de uma tolerância, mas sem igualdade. Não se concebe a ideia de muçulmanos e não muçulmanos convivendo em uma situação de igualdade civil. E tendo os mesmos direitos, sempre houve algum grau de restrição de liberdades para quem não era muçulmano. Claro que houve exceções para mais e para menos, né? Mas em geral a tendência é que houvesse sempre restrições, por exemplo, no sentido de que o não muçulmano tinha que pagar uma taxa, um imposto adicional ao governo, tinha algumas restrições como não poder usar armas, ou não poder ocupar determinados cargos públicos, ou não poder usar determinadas roupas. Sempre teve algumas restrições dessa ordem, ou não poder se casar com muçulmanas. O terrorismo, especificamente, ele é um fenômeno relativamente recente na história do Islã. Inclusive, é um fenômeno que teve uma certa influência do Ocidente, né, por incrível que pareça. Os movimentos terroristas islâmicos de hoje, eles, embora sejam muitos deles abertamente anti-ocidentais, eles nem por isso deixaram de receber uma certa influência de movimentos revolucionários ocidentais. Na verdade, ao longo da história, muitos desses muçulmanos radicais tiveram um contato mais profundo com o Ocidente. Alguns moraram durante algum tempo em países ocidentais, outros estudaram em universidades ocidentais e aprenderam conceitos ali dos nossos revolucionários, ou da própria crítica ocidental ao Ocidente, e quando voltaram para seus países, elaboraram um determinado programa, mas que embora seja anti-ocidental, não deixou de ter uma certa influência aí das ideias que eles aprenderam com os próprios ocidentais. Isso não é uma coisa que deveria ser tão surpreendente assim, na verdade, né? Porque, como eu disse, o Ocidente não é uma coisa tão homogênea como normalmente a gente diz, né? Na hora de dizer, o Islã é uma ameaça aos valores do Ocidente. Mas que Ocidente? É uma ameaça aos valores do comunismo, do conservadorismo, do liberalismo. Tem que discutir caso a caso, né? Mas o fato é que não dá para dizer que um desses é mais ocidental do que os outros. A gente tende a adquirir um discurso reducionista nessa hora, mas a coisa é mais complicada. Existe de fato um rompimento entre o Islã radical e o Islã tradicional, mas não é um rompimento completo, assim, porque de fato existem antecedentes no Islã tradicional que não foram totalmente desprezados. É uma coisa que também é difícil para muita gente entender, mas é que o Islã já foi uma grande civilização de fato, né? E em certa altura, até certa altura da Idade Média, pelo menos até o século XIII mais ou menos, eles eram uma civilização, o mundo árabe, né? O Califado Abássida, por exemplo, era em muitos aspectos superior à Europa ocidental, né? Ao que veio a ser conhecido mais tarde como Europa. E na verdade influenciaram até positivamente o desenvolvimento da civilização europeia. Mas naquela época era muito nítido para ambos os lados que os civilizados eram os muçulmanos e os cristãos da Europa eram bárbaros. Na verdade, eu concordo com o Scruton, né, quando perguntaram a ele lá sobre a tese do Samuel Huntington, né, o que você acha lá da tese do choque das civilizações? Existe mesmo? Isso é verdade? E o Scruton respondeu o seguinte: olha, existiria um choque de civilizações se o Islã ainda fosse uma civilização. Claro que assim, é uma coisa que irrita muita gente, né? O Scruton expressou a coisa de um modo jocoso e para muitos aquilo lá foi só um insulto, uma piada e acabou. Mas na verdade ele está sendo muito preciso por reconhecer duas coisas. Primeiro, isso que eu falei, que o Islã já foi uma grande civilização de fato, e segundo, que não é mais, né? O Islã que nós vemos hoje não é a melhor manifestação histórica do Islã, não é o melhor Islã possível. Isso aí é uma coisa que está tendendo fortemente à barbárie, é um resto degenerado do que já foi uma grande civilização. E as causas do declínio dessa civilização são bem complexas, mas envolvem elementos internos e elementos externos também. Eu acho que não se faz muita justiça ao Islã quando você julga, olha para os movimentos terroristas de hoje e tira uma conclusão simplesmente com base nisso. Eu acho que é nossa função como igreja estarmos preparados para o melhor Islã possível, né? E não só para o pior, né? É sempre fácil você pegar as piores manifestações de qualquer coisa e elaborar um juízo em função daquilo, né? O próprio mundo secular faz isso com a gente constantemente, né? Ou pega aquele pastor neopentecostal pedindo dinheiro na televisão e diz, o cristianismo é uma piada. A gente não gosta que façam isso com a gente, então acho que a gente tem que estar preparado para fazer alguma coisa melhor também nesse sentido. É isso que eu estou dizendo, de que o Islã hoje é barbárie, não é exatamente um insulto ao Islã, né? Até porque os muçulmanos, que não são muitos, mas existem, mas que estão empenhados em resgatar ou em manter
a sua tradição civilizacional, são os primeiros a reconhecer isso e ficar, digamos, insatisfeitos com isso. Eu acho que a grande coisa que fica é que a gente tem que ter uma apologética contra o islamismo melhor do que atacar terrorista. Com certeza. Porque atacar terrorista é muito fácil, é terrorista, caramba. Sim. Né? Ou então aquele negócio, né? Aquele primado da estatística, né? Que é um dos grandes vícios do nosso mundo também. Então o pessoal faz uma argumentação do tipo, olha, lá no Iraque, 50% dos, eu não lembro o número exato, mas é algo em torno disso, 50% dos muçulmanos iraquianos são a favor da pena de morte para muçulmanos que se convertem em outras religiões. Olha isso, puxa vida, como esses muçulmanos iraquianos são dados à violência, ao fanatismo e tudo mais. Tudo bem, essa informação pode ter um certo valor estatístico, sociológico, político, seja lá o que for. Mas veja, vamos supor 50%, mas poderia ser 70%, que seja. Saber disso ajuda você de fato a entender aquele muçulmano que pensa assim, ou que não pensa, né? Se são 50%, então metade deles não pensa assim. E daí, o que você sabe sobre como eles enxergam o mundo? E mesmo do que pensa assim, o que você sabe sobre por que ele pensa, como é que ele enxerga o mundo? Quer dizer, se aparecer um muçulmano desse na sua frente, o que você sabe dizer para ele? Como é que você vai entender como é que ele pensa? Como é que você vai fazer para comunicar o evangelho para ele? Você gostou do vídeo? Você não gostou do vídeo? Posta aqui nos comentários, diz o que é que você acha. Entre em 2dedoditeologia.com.br, a gente tem podcasts, a gente tem artigos, notícias e muito outros conteúdos que você pode acessar. Você pode fazer esse canal continuar funcionando através da sua doação financeira no link aqui na descrição. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Valeu, negada. Tchau, tchau.